Oi pessoal, e aí? Tô aqui com o grande mestre Rafael Leitão. Gastar um tempinho só falando os títulos dele. Se eu esquecer algum, ele vai me corrigir. Ele foi 7 vezes campeão brasileiro, jogou 8 Olimpíadas, se tornou grande mestre aos 18 anos de idade, foi 2 vezes campeão mundial de categoria e uma vez vice. Deve ter outros títulos interessantes, mas esses são acho que os que mais chamam a atenção. Ele tem 40 anos de idade, 4 décadas, provavelmente quase todas elas dentro do xadrez. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Felipe. Só queria acrescentar um título aí que faltou na sua pesquisa, entendeu? Campeão islandês de Fischer Random, modalidade rápida. Entendeu? Islandês? Fui campeão islandês de Fischer Random em rápidos, tá? Não foi eu fui convidado para jogar um torneio lá e basicamente essa foi a única parte boa do torneio. Então, quer dizer, além de conhecer a Islândia, que é um país espetacular, mas enfim. Esse título aí, os outros, né? Tudo bem, muitas pessoas podem superar aí, vão superar e já superaram, mas esse aí para os brasileiros não vai ser fácil. Não vai. Vai ter que fazer tipo uma operação base, mandar brasileiro para a Islândia todo ano, training camp aqui. Mas acho que seu recorde vai permanecer por um bom tempo. Acredito. Bom, vamos lá. Começando com... a ideia é focar em como você se tornou grande mestre, como é que você conseguiu todos esses títulos de categoria que se destacou bastante. Vamos lá. Com quantos anos você começou a jogar xadrez? Comecei com 6. Meu pai me ensinou e eu jogava na minha escola também. E quando é que você criou gosto pelo jogo, realmente? Difícil dizer, assim, eu jogava com o meu irmão mais velho, que aprendeu na mesma época que eu, e eu jogava na minha escola, aí a gente foi jogar um torneio que se chama GEMES, que são os Jogos Escolares Maranhenses, aí o meu pai começou a me ensinar algumas coisas e eu nunca parei de jogar desde que eu aprendi. Provavelmente você começou a gostar tão novo que não lembra direito, né? Não foi um ponto, não teve um ponto assim que do nada aconteceu. Bom, não sou como alguns que, por exemplo, aprendem, aí param e aí depois voltam a jogar. Para mim foi contínuo, assim. Legal. Bom, agora a pergunta que realmente é longa, né? Nesse seu período, tanto de infância quanto de adolescência, como é que era mais ou menos a sua rotina de estudos? Teve livros que você acha que te ajudaram bastante, treinadores, gostava de bater ping, treinava mais cálculo, abertura? Como é que foi essa evolução? Bom, como meu pai gostava muito de xadrez, então eu tinha muitos livros aqui, isso me ajudou. Meu pai assinava revista, eu me lembro que, não sei se era nessa época, mas pelo menos um pouco depois, a gente tinha até a assinatura da British Chess Magazine, nem sei se existe ainda essa revista, mas era uma revista importante na época, além da New in Chess. Aí eu tinha muito livro, eu tinha, por exemplo, o livro de partidas do Smyslov, que é bem conhecido em português, eu tinha o livro do Fischer, e o xadrez básico, basicamente... bom, tinha outros livros, mas o que eu estudei primeiro foi o xadrez básico, e já me lembro também, desde muito novo, assim, 7 anos, eu já comecei a ver as partidas do Fischer, do livro dele, né? Ele tem uma edição aqui. Então, eu tive a sorte de que eu tinha livro. Agora, a sua pergunta dos pings é até curiosa e até bom falar, tem muita gente, especialmente no YouTube, que é dessa novíssima geração aí, que nem sabe como era a vida antes da internet, mas na minha época, eu sou de São Luís, no Maranhão, e jogar ping era impossível para mim, porque não tinha clube de xadrez, não tinha internet para jogar, então eu acabei não me criando, digamos assim... Nessa cultura. Exatamente, na cultura que você conhece tão bem, né? Pingueiro, assim, por natureza, né? Você, o Fischer, o Anand, você está em boa companhia, né? Enfim, então isso era totalmente contra, assim, eu não tive essa experiência, né? Mas meu pai me treinava também, e aí depois, quando eu comecei a ter resultado, e aí as coisas foram acontecendo, aí eu fui cada vez mais tendo uma rotina de treinamento mais
disciplinada, digamos assim, né? Eu já tinha minha rotina. Aí meu pai, quando ia trabalhar, deixava os exercícios de tática que eu tinha que fazer, enfim. Aí eu fui tendo na minha opinião, uma vantagem, entre aspas, com relação aos jogadores do Brasil, porque justamente por eu não ter com quem jogar, etc., assim, e como meu pai tinha muitos livros e tinha muitos livros bons, eu tive a sorte de ele me recomendar livros bons desde o começo, eu acabei tendo uma bagagem assim enxadrística desses livros clássicos e das coisas mais, tipo treinar tática, criar esse costume de treinar tática todos os dias, etc., que foram me ajudando a ter uma base, e isso depois de, sei lá, 20 anos, 30 anos ainda me ajuda, né? Por ter construído essa base no momento certo. Ah, bacana. E com relação essa na verdade está meio junta, né? Com relação ao estudo de abertura, eu sei que cálculo é algo que você leva bastante a sério, eu já vi que você escreveu bastante coisa a respeito, né? Mas com relação às aberturas, você pegou boa parte dessa transição dos livros para o computador, né? Como é que foi para você estudar aberturas? Você estudava bastante quando era mais novo, e como é que você fez essa transição para os computadores? Também a abertura eu tive, assim, eu acho que eu tive sorte de começar de um jeito mais ou menos certo, que era, primeira coisa que eu fiz foi preparar logo o meu repertório de aberturas. Então, por exemplo, no meu primeiro torneio, com 7 anos, eu jogava francesa, né? Mas logo em seguida eu já aprendi e comecei a botar variantes boas no meu repertório. Então, basicamente, assim, eu tinha o meu repertório de brancas, o meu repertório de pretos, que basicamente era a Siciliana Najdorf desde muito tempo, assim. E aí, o que eu falo, assim, pro pessoal que me acompanha até hoje, que é importante você ter o repertório para você poder ter mais tranquilidade e treinar as coisas que são mais importantes, né? Que não é abertura, mas é importante você ter uma base, né? Então aí eu tinha, na verdade, no começo eu tinha alguns livros de repertório que eu gostava muito, né? Então é um livro que eu lia o livro e seguia. Nessa época eu estudava bastante, aí eu lia o livro inteiro e minha memória não era tão ruim como ela é hoje. Então eu conseguia me lembrar das variantes em geral. Então eu tinha alguns livros, por exemplo, no meu repertório de peão-dama, tinha um livro que a gente chamava de ORW, que é An Opening Repertoire for Whites, do Raymond Keane. E aí eu seguia as variantes desse livro. De pretas, eu gostava muito do livro do John Nunn, The Najdorf for the Tournament Player, que era uma bíblia, assim, eu ganhei um monte de partida com a análise desses livros aí. Também de pretos eu jogava Índia do Rei, e aí tinha uns livros bons também. Eu gostava de um livro de 2 autores chamados Belim e Ponzetto, que escreviam uns livros juntos. Ele tinha um livro da Índia do Rei, tinha outros também. Aí basicamente eu montei meu repertório, eu joguei E4 também durante muito tempo, eu não me lembro qual que era o material que eu usava, mas aí eu preparei isso daí, né? Aí os computadores, eles foram aparecer mesmo na minha preparação muito, muito tempo depois. Então as pessoas não acreditam, mas até mesmo... Bom, eram outros tempos, é bem verdade, né? Mas até eu conseguir o título de grande mestre, isso foi em 98, a minha preparação de aberturas era assim... Se a gente for comparar para o nível assim, que as pessoas imaginam, era muito fraca. Eu improvisava logo no começo, etc. Com 18 anos eu tinha também um otimismo que eu não tenho hoje, mas não era tão importante, apesar de hoje ser mais importante do que naquela época, mas você pode jogar xadrez bem mesmo sem ficar o tempo todo estudando isso. Aí depois, claro, com o tempo foi ficando cada vez mais importante esse treinamento de usar a preparação com o computador, especialmente para organizar bases de dados e selecionar as partidas modelo, etc. Mas eu devo admitir que até hoje esse processo de ficar horas a fio analisando posições com engines e botando o computador para jogar um com o outro as posições críticas, isso daí não me atrai nem um pouco, né, até hoje, né? Tá, só 2 perguntas em relação a isso. Primeiro, você falou, resolvi montar um repertório de abertura. Você fez isso sozinho? Quantos anos você tinha quando você falou, preciso de um repertório? Não, isso tudo foi com a ajuda do meu pai, né? Aí, mas já com 7, 8 anos eu já tinha o meu repertório bem montado. Então, pois eu nunca joguei sistema London nessa época, nunca joguei esqueminha, porque depois,
o pessoal vai me xingar aí nas redes sociais, como o pessoal fala. Não sei porque que eles amam tanto esse sistema London, não sei o que, né? Mas enfim, correndo o risco de ser crucificado. Exatamente. Porque existe uma tendência, assim, não só no Brasil, no mundo, que as pessoas... Tudo bem, a abertura não é o mais importante, então joga o sistema London, tá? E assim você esquece disso e começa... Mas não é isso que significa montar um repertório de aberturas. É muito perigoso você esquematizar o seu jogo demais, porque você deixa de aprender coisas que são importantes quando você tem um repertório, né, um pouco mais amplo. Então, eu tive também... Óbvio que eu não sabia de nada disso nessa época, mas... enfim, meu pai, que é muito mais inteligente que eu, conseguiu perceber essas coisas, e aí o meu repertório era esse. Eu joguei tanto E4 quanto D4 durante os meus anos de formação. Eu acho isso importante também, para você perceber ali diferentes posições. Agora, realmente, o que eu fui meio fiel assim durante toda a minha carreira, desde criança, foi siciliana, né? E no começo era só Najdorf. Eu tinha uma fé inabalável na Najdorf. E criança é um ser otimista, né? Uhum. Quando eu tinha meus 8, 9 anos, se o camarada jogasse E4 e entrasse na Najdorf, eu tinha uma fé inabalável que eu ia ganhar a partida. Podia ser contra quem fosse, né? Tamanha era a confiança que eu tinha nessa abertura. Você não estava totalmente errado. Até hoje ela segue de pé. A Índia do Rei está um pouco mais abalada, mas na Najdorf realmente ninguém quebra, né? Mas a Índia do Rei é boa também. Ah, não, sim. É só menos... aceitar, menos, não tem todo o glamour que tem hoje a Najdorf. Beleza. Com relação na sua idade, enfim, quando você tinha 12, 13, até 18, você acha que os seus rivais de categoria no Brasil, de Pan-Americano, afora, era algo que te motivava a buscar mais ou não? Você tinha, o seu negócio era melhor no xadrez e pouco importa os rivais específicos? Na verdade, nessa época a gente teve uma geração interessante, porque basicamente os dois jogadores que se destacaram nas categorias foram eu e o Giovanni. O Giovanni é 1 ano e meio mais velho do que eu, né? O Giovanni Vesco. Então já no meu primeiro torneio eu já joguei com ele, inclusive na primeira rodada, né? Então, desde muito cedo aí a gente acabou se destacando dos demais aqui no Brasil, né? Eu, sempre que era o meu ano de categoria, que o Giovanni não era meu rival, eu ganhava todos os campeonatos brasileiros. E normalmente quando eu entrava no segundo ano de categoria dele, o meu primeiro ano, ele normalmente ganhava o campeonato. E aí a gente foi criando essa rivalidade. E não, isso aí me motivava também, porque eu queria começar a superar ele nos resultados, ganhar uma partida dele, etc. Então a gente foi crescendo junto, assim, desde os torneios de categoria, e deve ter sido uma das melhores gerações do xadrez brasileiro, tanto que no campeonato mundial que eu ganhei em 1996, nem todo mundo sabe disso. Se o Giovanni tivesse ganho a última rodada, a partida dele na última rodada, a gente teria feito dobradinha. Eu seria campeão mundial e ele seria vice-campeão mundial. Isso teria sido realmente um feito absurdo para o xadrez brasileiro, né? Um torneio já com a União Soviética, todo mundo lá aberto, já a União Soviética aberta, né? Mas, enfim, isso com certeza me motivou. Mas basicamente era só o Giovanni, né? Nessa época a gente não tinha outros rivais assim no Brasil, né? Não, legal. Agora, para terminar, como é que você classificaria o seu estilo de jogo? Assim, também, isso passa por muitas formações, assim, durante a sua carreira. No começo eu era mais agressivo, né? Eu jogava as variantes, eu calculava bem para a minha idade, então eu normalmente tentava botar as posições de cálculo para passar rasteira nos menininhos, né? Aí, depois disso, meu estilo, até meus 20 anos, ele também era bem mais dinâmico. Depois disso, eu fui ficando mais técnico, assim, então é um estilo parecido com o seu, assim, eu diria, Felipe, mas querendo pegar pequenas vantagens, jogar com menos risco e trabalhar os finais, assim, que eu diria que seria o ponto forte do meu jogo, essa técnica de finais, né? Legal. Você já respondeu a minha próxima pergunta, se você acha que mudou o seu estilo. Então já tá respondida. E só para terminar esse tema, se você tivesse que voltar atrás para conversar com o Rafael com 7, 8 anos de idade, você falaria o que para ele? Difícil, assim, eu acho que, assim, sabendo como que
como que as coisas, né? Se eu Era perigoso estragar. Assim, com o conhecimento de tudo que eu sei hoje, né? Eu diria assim, como eu fui campeão mundial 2 vezes, então significa que eu poderia lutar de igual para igual com, pelo menos ali, os 50 melhores jogadores do mundo, acredito, né? Então eu diria para ele, basicamente, para acreditar e jogar menos videogame e estudar mais xadrez ainda, porque aí seria o caminho mais fácil para chegar nisso. A informação de você ter ciência que você tem capacidade de chegar lá é algo que motiva, né? Porque sempre fica uma dúvida, né? Enquanto você não chegar. Bom, eu não vou ser também pagar aqui de ultra disciplinado e dizer que eu fazia isso. Teve incansáveis vezes que meu pai faz esses exercícios, eu ia falar, não vou fazer nada hoje, passava o dia inteiro jogando, sei lá, Nintendo, Mega Drive, sei lá qual que era o da época lá, mas passava uma tarde assim, uma sessão animalesca de videogame, eu diria para parar um pouco com isso e ficar mais no xadrez mesmo. Interessante. E por fim, só para avisar que eu vou fazer um vídeo com relação a essa sua resposta, qual que foi o melhor lance que você fez na sua vida? Pode ser porque foi um lance brilhante, pode ser porque te dá boas memórias, o critério é seu. Bom, o lance que o melhor da minha carreira, na verdade, é o melhor lance que eu fiz, ele também traz boas memórias. Foi um cavalo A4 que eu jogo contra o Baburin, que é um grande mestre especialmente forte naquela época. Isso foi em 98, ele tinha mais ou menos 2.600 de rating, então imagina qual seria esse rating hoje, né? E, bom, era uma partida decisiva, porque eu estava lutando pela minha última norma de grande mestre, e é um sacrifício de cavalo. Na verdade, o Baburin era um dos jogadores mais fortes do torneio, então eu devia jogar meio sólido, e aí eu acabo sacrificando um cavalo meio intuitivo, meio cálculo, e, por exemplo, os computadores da época não conseguiam enxergar o lance, né? Mas os computadores de hoje já mostram o lance como melhor, e assim, não é simples, nem um pouco simples de ver, e eu realmente consigo vantagem depois do lance. É disparado o melhor lance da minha carreira. Legal. Vamos olhar isso depois. Bom, é isso. Queria agradecer ao grande mestre Rafael Leitão por ter dado um tempinho dele para explicar um pouco essa evolução. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Rafael. Valeu, Felipe. Até mais. Tchau.